Eu cansei de perder tempo preparando a aula. Então, sabe o que eu fiz? O meu próprio app. Esse app que eu fiz mudou completamente as minhas aulas particulares. É saber como que é esse app, como é que eu fiz, pra quê? Vamos lá depois da vinheta, tá bom? Vamos vinhetar. Ok, para quem não me conhece, quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Felipe Kawakami, eu sou professor particular de japonês, eu dou aulas online. E uma dor que eu sempre tive nessas aulas online particulares que eu dou é que eu passava muito tempo é, gerando não, né? Fazendo os slides para dar aulas particulares para os meus alunos. Bom, era um serviço que eu até gostava, mas eu demorava bastante tempo de verdade. E além do que, os slides talvez não teriam todos os recursos que eu precisava para uma aula prática, para uma aula envolvente, para uma aula que realmente engajasse o aluno. Aí o que eu pensei? Eu pensei que eu precisava de alguma coisa melhor. E eu me aventurei nesses últimos tempos aprendendo um pouco como que eu desenvolvo aplicativos usando tal famigerado Vibe Code. Resultado, eu mesmo fiz o meu app para dar as minhas próprias aulas. Ninguém tem esse app. Eu fui personalizando ele de acordo com as necessidades que eu via nas minhas aulas. Quer saber como ficou esse app? E quer uma demonstração de como que ficou esse app na prática? Vamos fazer isso? Deixa aqui só abrir esse app aqui. Eu preparei uma aulinha de uma dúvida que surgiu numa das aulas que eu estava dando aula particular. Então ela vai ser a base para a nossa demonstração do meu app, tá certo? Do meu não, do nosso app. Então vamos ver aqui. Aqui, esse é meu app, tá? Mudei aqui para essa câmera aqui que eu fico melhor. E nós vemos aqui que o meu app tem. Lembra muito o Scala E, e é realmente isso, né? Porque nós vimos aqui, deixa eu ligar aqui a minha função de aqui, desenhar na tela. O nome do meu app aqui em cima, ó, olha aqui, ó, Destrave Drown. Foi, eu copiei do Scala Drown, mas eu adaptei ao que eu precisava, tá certo? Muito bom. Já me serviu esse painel para me escrever o que eu queria. Vamos tirar esse painel daqui porque ela só me atrapalha. Então, o que acontece aqui? Nós temos o tema da aula e eu consigo também, pelo próprio aplicativo, tá? Pelo próprio aplicativo, clicando aqui, tá vendo aqui do lado esquerdo ali a canetinha? Cliquei aqui a canetinha e consigo escrever, ó. Com a mesa digitalizadora. E se eu carco, viu que saiu mais grosso? Né? Nós temos aqui a borracha de apagar também. E nós temos aqui, dá para mudar as cores lá embaixo. Né? Nós temos aqui caneta marca-texto. Mais uma vez. Né? Olha só. Fica assim. Vamos apagar aqui também. Então, essas são funcionalidades que eu não tinha quando eu fazia slides. Hoje em dia até a gente pode usar a inteligência artificial para fazer slides e fazer uma ou outra modificação, mas escrever em cima do slide não tem. Então, esse daí já é uma coisa que é melhor, personalizado mesmo de verdade. Além do mais, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho um botãozinho aqui, ó, no teclado que eu aperto ele e ele vai desenvolvendo a aula. Né? Não preciso ficar clicando. Aqui, ó, fico com um dedo, esse dedo, no caso esse dedo aqui, ó, no teclado, ó, e vai desenvolver. Ok? Mas vamos voltar aqui. O tema dessa aula aqui, foi uma dúvida que surgiu na aula mesmo, foi a diferença entre aqueiro e hiraku. Os dois verbos em português se traduz abrir. Abrir. E aí surgiu a dúvida aí na aula que eu estava dando, qual que seria a diferença.
entre aqueiro e hiraku. Abrir em que sentido diferente? Pois é, fui atrás dessa informação, pesquisei um pouco, preparei a aula aqui e coloquei no nosso Discovery Pro. Ok? Vamos apagar essa bagunça aqui, não gosto de deixar bagunçar. Mas se eu voltar, olha só. Interessante, ó. Ele não sai. Ele fica aqui, ele vai junto com a tela. Isso é fantástico. É fantástico. Se eu escrevo aqui, ele vai junto com a tela. Ele vai junto, volta lá, ele permanece igual. Onde estava? Tá certo? Vamos lá, eu escrevo aqui de novo. Abrir. Ele não vai ser daqui. Então, primeiramente, vamos entender o que significa o verbo aqueiro em japonês. O verbo aqueiro significa abrir, mas ele é o desbloqueador, como está aqui. Em que sentido? Como assim? Temos uma analogia aqui que nos ajuda a explicar. Como está muito grande, eu também tenho aqui, ó, option menos, ele diminui um pouco a letra. Percebeu? Opa! Ficou tudo escuro. Mas ele voltou aqui. Option menos. Eu consigo controlar. Aí percebeu que ficou desconectado com a cor aqui, né? Talvez isso dá para melhorar. Mas vamos apagar aqui, isso não vai fazer tanta diferença aqui. Então nós temos uma analogia aqui, que abrir, aquele, no sentido de abrir, é isso daqui. Quando você remove um obstáculo, precisamos aqui, ó. Quando você remove, canetinha, né? Remove um obstáculo para criar um espaço ou uma passagem. O foco é no espaço que surge. Então, nesse sentido aqui, aquele. Hiraku, como nós vamos ver, é um pouquinho diferente. Então, aquele é quando você abre alguma coisa para dar passagem ou para abrir um espaço. O foco está no espaço, ok? Entendido isso, nós temos aqui uma gravura. Eu uso muitos desenhos na minha aula. E eu procuro colocar desenhos e gravuras engraçadas, porque isso realmente faz reter melhor a matéria. Nesse caso aqui, em todos os casos, eu fiz desenho usando a inteligência artificial. Eu faço desenho numa outra inteligência artificial, coloco eles todinho e depois é só ir subindo aqui dentro dos slides. É bem fácil de fazer, não demora tanto tempo assim não, tá bom? E aqui nós temos uma formiguinha. Então, quando abrir uma garrafa com uma rolha, é aquilo. Por quê? Porque abriu e o espaço que tem dentro da garrafa é o foco disso. Tá certo? Vamos lá. Alguns exemplos aqui de uso. Portas e janelas. Nós temos aqui. Aqui tem uma coisa interessante. Olha só. Se eu clicar aqui, vou voltar. Se eu clicar aqui, tá vendo aqui, ó? Tchum. A IA vai pronunciar para mim. Eu não preciso nem pronunciar. Olha que já carregou. 暑いので窓を開けてください。暑いので窓を開けてください. Isso é bom para que o aluno aprenda a pronúncia correta. Né? E aqui não dá para fazer com o slide. Simplesmente não dá. Então nós temos aqui a frase Atsui no de mado o akete kudasai. Mas, professor, o que é mado? Eu poderia responder. Bem, aqui nós temos a transcrição em letras romanas. Né? Kanji é uma escrita um pouco mais complicada, o japonês tem uma escrita um pouco mais complicada, mas nós temos aqui. E aqui, ó, veja só, quando eu coloco, tá vendo aqui ali, ó, o livrinho? Eu selecionei o livrinho aqui, aí abriu esses quadrinhos aqui, né? Aí nós temos a ajuda da IA. E às vezes ajuda bastante, quer ver? Por exemplo, Atsui no de. Professor, qual que é a função? O que significa no de? Calma, meu gafanhoto, calma, meu nervoso. Olha aqui, ó. Nós cliquei em cima de no de, a IA está consultando e ela está dando explicação. Só que eu preciso sair daqui, né? Vamos ver.
Porque, tá vendo aqui, ó? Abriu o dicionário. Um dicionário. E nós temos aqui, ó, no de. Porque, visto que, já que é uma conjunção usada para indicar causa ou razão de forma objetiva ou polida. Tá? É uma conjunção. E aí nós fechamos aqui e continuamos a aula. E também nós voltamos aqui para o nosso quadrinho aqui, tá certo? Uma outra funcionalidade, eu mesmo que pensei e fiz, ok? Então, isso nos ajuda. Às vezes eu sei o significado da palavra, eu sei, mas clicar aqui e pegar a explicação da IA ajuda tanto eu explicar melhor, como o aluno também entender melhor, tá certo? Vamos voltando aqui e continuando. Aí, é claro, nós temos a tradução aqui. Voltando, lembrando, né, que aqui Atsui no de, Atsui é quente, no de é como está quente, por que está quente, tá? Mado o akete kudasai. Mado é janela, akete kudasai. Então, abrir a janela significa que abriu um vácuo, um espaço. Então, por isso, aqueiro. Um outro uso para o verbo aqueiro, vamos lá. Olha aqui, ó. Isso daqui é muito interessante, tá vendo? O nosso ventiladorzinho aqui está cansado, ele precisa abrir e as janelas se abrem para entrar vento fresco, né? Coitado. Muito bom. Ok. Você quer remover o vidro, que é uma barreira para o ar entrar. Excelente. Próximo exemplo, próximo uso, caixas e latas. Quando a gente vai abrir caixas e latas, nós usamos aqueiro. Olha só que nós temos aqui. E identificou? Não tem problema. Nós carregamos aqui. E detalhe, eu posso deixar isso carregado previamente para não ficar esperando aí a carregar a frase. Mas ele carrega rapidinho aqui também. Pronto, carregou. Vamos lá? 箱を開けるのが楽しみです。箱を開けるのが楽しみです。Né? Lembrando, nós temos aqui, ó, hako, esse kanji aqui, caixa, hakeru, abre, né? E tanoshimi, bom, vamos ver o que é tanoshimi ni? Temos que puxar aqui, tanoshimi ni. Vamos lá, Ia. Me ajuda a explicar o que é tanoshimi ni. Apreciação, diversão, vamos ver se eu consigo me movimentar aqui. Ok. Apreciação, diversão, prazer ou expectativa positiva por algo futuro. Aí tem um exemplo ali, ó. Ryoko tanoshimi ni shiteimasu. Estou ansioso pela viagem. Então, quando nós estamos ansiosos de fazer alguma coisa, o termo em japonês é tanoshimi desu. Ok? Fechando aqui e voltando para o meu lugar de origem. Deixa eu me trancar aqui. Muito bom. Ok? Aí nós voltamos aqui, ó, e ele volta para o lugar. Então, a tradução disso é: eu estou ansioso para abrir a caixa, né? Olha aqui, muito bom. Tem uma outra coisa interessante, não sei se você viu aqui embaixo de mim, tem um menuzinho, né? Esse menuzinho, ele está aqui, eu posso tanto clicar aqui, mas eu posso apertar os atalhos aqui no meu teclado. Isso daqui é interação com o aluno. Se o aluno, por exemplo, antes de nós, vamos supor, né? Vamos voltar aqui. Antes de eu tocar aqui, ele tenha acertado, ele tenha conseguido ler, a gente joga confete. Ou então, se ele acertou muito legal, a gente faz voar foguetinho. Tem essas animações para nós interagirmos com os alunos em aula. Tem mais aqui, não? Nós temos esse daqui que, eu preciso sair daqui. Esse aqui, ó. Ok, esse aqui que é o nosso solzinho quando a coisa está difícil. Eita, esse daqui é o nosso machucado quando a coisa está errada. E o nosso modo mestre, quando tem alguma coisa muito importante para ser explicado, então, para introduzir aqui, presta atenção. Ok? Nós temos isso também. Vamos continuar aqui a nossa explicação, voltando para cá. Opa!
Gosto do roxo. Estou ansioso para abrir a caixa. Nós temos o desenho. Olha só o robozinho ansioso para abrir a caixa, né? Que bonitinho, que bonitinho. A caixa está fechada, lacrada, você vai destampar para ver o que é dentro. Então, nesse caso também, aqui. Temos um último exemplo aqui, ó, que é um uso abstrato. A gente vai abrir, por assim dizer, entre muitas aspas, no nossa agenda um tempinho para algum compromisso. Olha o que nós temos aqui. Deixa aí carregando aqui. Consegue ver o que está aqui? Os meus alunos conseguem porque eu ensino kanji. Mas vamos aqui a pronúncia. Agora já carregou. 明日の午後、予定を空けておきます。予定を空けておきます。Aqui, ó. 予定を空けておきます。O que é yote, professor? Yote é uma palavra que eu traduziria como programação. Vamos ver o que a IA fala aqui. Deixa eu tampar aqui. Plano, programação, agenda ou expectativa. Né? Ela tem todos esses sentidos. Então aqui, quando ele diz, muito obrigado, IA. Quando ele diz que yote ou akete okimasu, é que ele vai abrir uma programação. Quando? Ashita no gogô. Ashita é amanhã, gogô é tarde. Então amanhã à tarde vou abrir uma programação. E essa palavra aqui, okimasu, significa que vou deixar aberto uma programação por compromisso amanhã à tarde. Correto? Então nós vimos aqui, vai sair uma figura aqui, eu acho. Não, primeiro a tradução. E agora sim, ó, uma figura engraçada. Eu uso muito isso, né? Então, no meio de todos os compromissos dele, ele abriu como que um buraco, um compromisso dele, que no caso aqui é ir pra praia. Eita. Nós temos o gancho aqui, ó. Imagine sua agenda cheia de blocos, você vai criar um buraco, um espaço vazio, conforme nós vimos aqui na nossa fotinha. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Hirako. Hirako agora, ele tem a analogia de ser um expansor. Aquele a gente abre assim, né? Ou para fora, ou para dentro, né? Hirako é isso, expandir. Veja só, a nossa analogia é como se fosse um pavão. É um movimento de leque. Algo que estava dobrado ou fechado, você expande, abre. Então, esse é o sentido de Hirako. Nós temos aqui, ó. Agora, ninguém vai esquecer o sentido de Hirako com essa foto aqui, ó. Um pavão e um leque. Então, quando a coisa abre nesse sentido de expandir, como um pavão e um leque, é Hirako que eu uso. Bom, vamos lá nossos exemplos e usos, né? Livros e cadernos, usa-se Hirako. Olha só, vamos carregar aqui nosso áudio. E você daí, se você está enxergando, você consegue ler o que está escrito aqui? Se você conseguir ler, ou para você, né? Vamos lá? 教科書の30ページを開いてください。 Olha só, quem usou Hiraite Kudasai. Professor, o que é Kyokacho? Eu sei, Kyokacho é manual de instrução, material didático. Mas vamos ver o que a IA nos coloca aqui. Clicando aqui. Eu preciso me... livro didático, né? Ok, livro didático. Muito bom. Então, o que está escrito aqui? Vamos voltar. Aqui, pronto, né? Kyokacho, livro didático, Sanji Page, página 30, Hiraite Kudasai, abre na página 30. Então, percebe que o livro ou o caderno a gente abre assim, expandindo. Então é Hirako, certo? Eu vou abrir um livro didático na página 30. Que uso da formiguinha, né? O professor tá só de boa ali, né? Claro, né? Pesadinha pra formiguinha, né? Bom, o livro está fechado, você expande ele em duas partes. Próximo exemplo, arquivos e laptops. No lado tecnológico, digital, a gente usa Hirako, não aquele. Por exemplo, abrir um arquivo, inclusive é o que está aqui, né? Vamos lá carregar
essa frase aqui. Nós percebemos que nós temos aqui algumas letras quadradas, né? Algumas letras quadradas. Essas letras quadradas são os katakanas, tá certo? São katakanas, são geralmente palavras que de origem estrangeira. São escritas com katakana. Vamos lá ouvir? パソコンでファイルを開く。 Passocom de file hiraku. Então, passocom no computador, file é um arquivo, hiraku, abrir. Então, como é um arquivo, a gente expande, assim por dizer, é hiraku, tá? Abrir o arquivo no computador. E o ícone é pequeno, quando você clica a janela se expande na tela inteira, né? Essa é a ideia. Aqui nós temos um terceiro uso. Negócios e eventos. Inaugurar, realizar. Ou seja, quando você vai abrir uma loja, abrir um evento, uma reunião, a gente usa hiraku, não aquele. Não aquele, tá bom? Vamos lá, exemplo. Vamos carregar aqui a nossa dictória. E no começo, eu usava um modelo de inteligência artificial anterior, eles davam uns errinhos de vez em quando. Nesse modelo novo, que toda semana, todo mês lança um modelo novo, ele já não erra mais, tá? Então vamos lá. 駅前に新しい店が開いた。 Vamos lá, Ekimae ni atarashi mise ga hiraita. Como é uma loja, né? Mise é loja. Abriu uma loja nova, né? Atarashi é novo, e Ekimae é na frente da estação. Então usamos o verbo hiraku, não o verbo aquilo. Ele está no passado informal aqui. A tradução é essa: uma nova loja abriu ou inaugurou em frente à estação. Olha só, já pensou uma loja dessa daqui, ó? E você percebeu que essa loja que está na frente da estação, ela é uma flor. A flor também expande. A flor, ela floresce, por assim dizer. Então, quando a flor abre, é hiraku também. Se bem que nós temos o verbo saku, que significa florescer, tá bom? Então, aqui eu penso numa grande inauguração. A loja está florescendo, se mostrando para o mundo. Correto? Resumo visual para o seu caderno. Se aqueles que aprendem melhor escrevendo são sinestésicos, o que eu escrevo aqui? Escreve isso daqui, ó. Se você fosse desenhar no seu caderno, faça assim. Aquele, desenha uma porta, uma tampa de garrafa. São os usos dele. Palavra-chave, acesso. Toda vez que você tem acesso a alguma coisa, abrir uma caixa, abrir uma porta, abrir uma janela, aquele. E no caso de hiraku, desenha um livro, uma flor, que eles se expandem, um pavão, um leque. Palavras-chave, expansão. Então, no sentido de aquele é toda vez que a gente abre, quando a gente tem acesso a alguma coisa. Aquele. Toda vez que a gente abre, que alguma coisa se expande, por assim dizer, é hiraku. Então, essa dúvida está respondida, né? Tanto para vocês aqui do canal como os meus alunos, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui. E aí, gostou do meu app chamado Distracted Draw? Né? Eu sei, eu posso melhorar ele. Inclusive, se você quiser me ajudar a melhorar esse app, coloca aqui nos comentários o que eu poderia implementar nesse app de melhor, o que nós poderíamos melhorar. Pode falar, vem aqui e melhora, eu vou tentar, eu preciso de ideias para fazer isso daqui, tá certo? Se você é um professor e se interessou por isso, quer usar uma coisa parecida, ou até mesmo esse daqui, tem maneira de eu disponibilizar para você. Entre em contato comigo. Meu Instagram é Destrave Seu Japonês. Eu vou deixar um link aqui também na descrição do vídeo. Entre em contato. A gente pode bater um papo, sei lá, fazer uma mini mentoria. A gente faz um call, eu te ensino como que se faz isso em Vibe Code, não é? Tem uma curva de aprendizado sim. Mas eu confio, sabe? Porque professores, eles são eternos estudantes. Eles estudam primeiro para depois explicar. Pelo menos no meu caso acontece assim. E o professor tem a capacidade intelectual e se ele tiver força de vontade,
professor de idioma consegue aprender a desenvolver bons apps usando o VB Code, né? Não é tão difícil assim não, tá certo? Tem mais. Eu tenho um arsenal. Arsenal é muita coisa, mas eu devo ter, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, uns 5 ou 6 apps de atividades que eu faço com os meus alunos em aula. Eu estou desenvolvendo um app, um aplicativo de gestão também. E estou desenvolvendo mais outros apps de atividades. O que eu estou trabalhando agora é de caça-palavras, sabe? Porque, enfim, se inscreve no canal, que eu vou colocar esses apps, como que usa, como é que faz. Vocês vão ver que depois de feito, o app é muito, muito, muito fácil usá-lo. Muito fácil mesmo. E isso tem mudado demais a qualidade das minhas aulas. Se você quiser comentar as aulas na prática, também tem um link aqui na descrição do vídeo. Vai estar tudo na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo, tá certo? Fique à vontade, espero que vocês tenham gostado. Eu quero receber sugestão de como eu posso melhorar esse meu app aqui, tá certo? Tamo junto, é nóis. Vamos vinhetar agora com a vinheta antiga. Não, peraí. Tem aqui essa vinheta que eu gosto dessa vinheta aqui. Olha só. Assiste ela aí. Cada aula uma aventura.